Então vamos lá. Vamos ler um outro comentário belíssimo aqui. Olha que coisa interessante. Olha, a gente vai ver que Moisés é um gentleman, tá? Ele poderia, já faltando 36 dias para morrer, tá? Poderia, vamos dizer assim, chegar e envergonhar, escancarar os erros do nosso povo de Israel. Mas olha que educação. Moshe, não é à toa que a gente vê que ele se transformou na boca de Yahuwah Elohim, tá? Ele, ao invés de falar o erro que o nosso povo de Israel cometeu, ele vai falar o quê? Ele vai falar os lugares, tá? Onde o nosso povo cometeu o pecado. Ou seja, ele está trazendo à memória os erros do nosso povo de Israel, mas de uma forma carinhosa, lembrando os lugares, tá? Então vamos lá. Cada um destes nomes, tá? A gente viu aqui os nomes que aparecem em Deuteronômio 1:1, aparecem vários nomes de localidades, tá? Cada um destes nomes faz recordar os principais erros do povo de Israel. No deserto e defronte do Mar Vermelho, Yam Suf, lembram quando o povo queriam voltar ao Egito. Na planície, recorda o pecado do povo com as midianitas. Parã, o informe nefasto dos espias. Tofel e Lavam são palavras que se associam à ideia do maná, em relação ao qual pecaram, né? O povo falou mal do maná, né? Hatzerot, a rebeldia de Korah e sua comitiva. Dizahav, o pecado do bezerro de ouro. Neste simples versículo, Deuteronômio 1:1, vemos contidos alguns dos acontecimentos transcendentais da história do povo hebreu no deserto, sem que fosse necessário expor seus pecados, apenas somente algumas referências à localidade deles. Então, olha que espetáculo, tá? Então, Paulo, vamos abrir em Gálatas, capítulo 6. Paulo, Shaul Hachalia, tá? Vamos lá, vamos abrir em Gálatas, capítulo 6, tá? Paulo, ele nos ensina como que nós temos que exortar uma pessoa, tá? Olha que coisa interessante. Gálatas, capítulo 6, do 1 ao 3. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a Torá do Mashiach. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, então Paulo, Shaul diz que temos que ter o quê? Espírito de mansidão, tá? Então muitas vezes a pessoa vê essa estrutura de palavra torrerá, que é correção, e pensa que é chegar e botar o dedo na cara da pessoa e pagar de polícia, que isso, que não sei o quê, que não sei o que lá, que papapá. Quem somos nós, tá? Nós não temos a envergadura espiritual de Moshe, não temos a envergadura espiritual de Paulo, Shaul, tá? E eles eram homens mansos, ou seja, eles procuravam exortar o povo com mansidão. A gente tem que lembrar que se a gente for com muita sede ao pote, se a gente for corrigir do jeito errado, a gente vai afastar mais a pessoa do que aproximar do Criador, tá? Então a gente tem que saber o jeito, lembrar que tem um profeta, tá? Tem um profeta no Tanar que ele é PhD, tá? Em Torrerá, tá? Em exortação, em correção, tá? Esse profeta, tá? Ele, não vou falar o nome dele, tá? Foi um profeta que ele teve que exortar um rei de Israel, tá? Um grande rei, um rei muito temente ao Criador, uma referência em Israel, mas que esse rei havia cometido um grande pecado, tá? E esse profeta, ele recebeu a incumbência de exortar esse rei, mas o que ele fez? Ele, vamos dizer assim, ele demonstrou assim ser PhD, tá? Demonstrou conhecer muito bem essa arte da torrerá, da exortação, tá? Então esse profeta quem é? O profeta Natan, que ele exorta Meler Davi, ou seja, ele ao invés de chegar e dizer o erro do rei Davi, o que ele faz? Ele constrói lá uma história de um homem que tinha um monte de ovelha e tal, e recebeu uma visita, e ao invés de servir uma das muitas ovelhas que ele tinha, ele resolveu servir a ovelha de um outro camarada que só tinha uma ovelha, né? Aí ele chega para o rei Davi, o que a gente faz com esse homem, né? O rei Davi. Esse homem, Davi conhecia a Torá, né? Inclusive em Israel se diz que Davi era conhecido, se fosse nos dias de hoje, seria o homem Bíblia, tá? Tanto o patriarca Jacó quanto o rei Davi
em Israel se diz que era praticamente como se eles fossem homens Bíblia, tá? Bíblia ambulante. Então Davi, com a Torá na ponta da língua, esse homem é réu de morte. Pela ovelha que ele roubou, ele vai restituir 4. Por quê? Ele citou o mandamento da Torá, o juízo, os julgamentos, os mishpatim, roubou uma ovelha, dá 4. Aí o profeta Natan falou assim, esse homem és tu, ó Meler David, ó rei Davi. E o que aconteceu? Aquela história foi tão tocante, entrou tão profundamente nele, tá? Que Davi começou a se humilhar, se quebrantar e ali iniciou o processo de techuvá dele, tá? Então imaginem se Natan tivesse recebido a ordem de corrigir Davi e fosse de qualquer jeito. Então às vezes o Criador nos chama para exortar alguém, mas a gente tem que prosseguir na oração, tá? Tá bom, Yahuwá, eu vou exortar aquela pessoa, mas me ensina como eu vou exortar aquela pessoa, qual a melhor hora, qual o melhor método, me dá sabedoria, tá? Para que eu venha estar fazendo isso. Se não, fazer de qualquer jeito, senão vai gerar o efeito contrário, tá? Oposto, tá? Então vamos lá. Então a Torrerá, que a gente venha sempre se inspirar, tá? Em Moshe, Moisés, tá? Ele aqui, ao invés de falar o pecado do nosso povo de Israel, os pecados, ele vem falando o nome dos lugares. Paulo diz, em Gálatas 6 também, para termos espírito de mansidão. E o profeta Natan, tá? Ele usou de muita sabedoria para estar corrigindo o rei Davi, tá? Então vamos lá. A gente leu aqui alguns comentários, tá? A gente viu já que tanto o rei Davi nos seus últimos dias, quanto Jacó, quanto Moisés se transformaram na boca de Yahuwah Elohim, tá? Então, nós temos condições de estarmos buscando desenvolver essa intimidade com o Criador, tá? Para que a cada dia mais ele venha fazer com que nós sejamos a boca dele aqui na face da terra, tá? Então nós precisamos orar para que o Criador nos use como a sua boca, tá? Lembrar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, tá? Uma coisa interessante, nós somos o sal da terra, nós não somos o caramelo da terra, tá? Então olha que coisa interessante. Como nós somos o sal da terra, muitas vezes nós vamos ter que falar verdades que as pessoas não querem ouvir, tá? Mas que venhamos lembrar de uma outra característica do sal, que é o quê? Ele restaura, ele conserva e dá o sabor, tá? Um bom prato de comida, se não tiver sal, tá? Não vai prestar. Então lembrar que Mashiach disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então que venhamos estar orando para que o Criador nos use, tá? Como a sua boca aqui na face da terra. Que venhamos nos espelhar em Moisés, em Jacó, e no rei Davi, tá? E nos apóstolos de uma maneira geral e todos os profetas de uma maneira geral, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui um outro comentário aqui bem interessante, tá? Ao repreender o povo de Israel aqui, Moshe não mencionou ou mesmo fez qualquer alusão aos seus pecados. Ao contrário, a fim de manter a dignidade do povo, ele meramente citou os lugares onde eles pecaram. Isto nos ensina quão cuidadosos devemos ser para não envergonhar os outros. Se, em algum caso, for necessário repreender outro israelita, mesmo que por transgressões sérias, como aquelas indicadas por Moshe aqui, nós devemos fazer isto de forma sutil e gentil, enquanto, ao mesmo tempo, aproximamos a pessoa com cordialidade e amor, tá? Então, sempre a gente vai estar se lembrando disso, tá bom? Ou seja, com cordialidade, amor. Então, temos que ser usados pelo Criador? Sim, tá? Para trazer o quê? Davar e Torrerá, mas saber o jeito certo, tá bom? Que venhamos orar pedindo sabedoria ao Criador, para que venhamos trazer uma palavra de correção, tá? Para os nossos irmãos e nossas irmãs. E que também venhamos estar dispostos a ouvir também a correção, tá? Porque muitas vezes o Criador pode usar a gente para corrigir alguém, tá? Mas também pode usar alguém para corrigir a gente. E quem somos nós para não aceitar a correção, tá? Quem é a pessoa que não vai ser exortado por ninguém? Lembrar que o nosso professor da Torá, Moisés, tá? Se ele fosse orgulhoso, ele não ouviria o conselho do sogro dele, Jetro, Itrô, né? Moisés, um homem que falava com Elohim face a face, estava fazendo as coisas do jeito errado. E Jetro deu um conselho para ele, falou, Moshe, isso que você está fazendo não é bom, nem você vai aguentar e nem o povo. Ou seja, Jetro deu o conselho para o genro dele, Moisés, estabelecer liderança sobre o povo de Israel, tá? Então, Moshe não foi orgulhoso. Ele, que sempre foi usado para exortar o nosso povo de Israel, aceitou ser exortado pelo sogro dele, Jetro,
que era um midianita, era um estrangeiro, tá? Ou seja, então não é à toa que o Criador revelou a Torá para Moshe, ou seja, porque ele era com certeza a pessoa mais humilde de toda a face da terra, tá? Vamos prosseguir aqui em nossa paraxá, tá?